Fala aí galera, tudo bem? É Igor aqui. Bom, esse vídeo ele é um pouco diferente. Eu e a Vitória, a gente está bem pertinho de sair aqui da Coreia, depois de ter passado 3 meses aqui no país. E a gente decidiu então gravar as nossas opiniões sobre o país. Eu gravar as minhas, a Vitória gravar as delas. Para não ficar um vídeo chato e etc, em que vocês só vão vendo o nosso rosto, a gente decidiu fazer esse vídeo enquanto a gente caminha aqui pelas ruas, né? Para vocês também darem uma olhada aqui no visual de como a rua é. Mas esse é um vídeo totalmente não planejado, então pode ser que algumas horas aí eu me perca um pouco para falar. Mas o que eu queria então é falar um pouco da nossa experiência aqui na Coreia, né? Então a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. Primeiro só a minha opinião e depois só a parte da Vitória. Então serão 2 vídeos diferentes. E eu vou pedir que, se você quiser mesmo ouvir, que se você gostar dessa ideia, você assista o vídeo inteiro mesmo, porque a gente vai falar do que a gente gostou, do que a gente não gostou e etc. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é falar que a Coreia ela é um país extremamente popular agora, né? Então você tem K-pop, você tem dorama, então muita gente no Brasil, inclusive a gente, né? A gente se interessou em vir pra cá muito, acho que por causa desse hype, né? E é claro, como tudo que tá hypado, que tá lá em cima, né? Você entra nas redes sociais e você vê muita coisa legal sobre o país, né? Então é claro, aqui tem muita coisa legal, mas depois de ter passado 3 meses aqui, a gente tá numa situação meio difícil, porque eu não posso falar que eu sou só um turista, porque eu fiquei aqui por 3 meses, mas eu também não me considero um morador, né? Não é como se eu tivesse morado aqui igual uma pessoa que vem a trabalho e etc, né? Então vamos lá, vou começar a falar das coisas que eu gostei aqui da Coreia. Eu acho que o primeiro e o principal é a questão da segurança, né? Então a gente está aqui agora, vocês estão vendo que já está à noite e você pode andar tranquilamente à noite com seu celular à mostra, com, sei lá, câmera à mostra, enfim, né? Eu tô segurando a câmera aqui e eu e a Vitória, a gente já andou várias vezes à noite, inclusive teve um dia que era quase 1 da manhã, a gente estava andando na rua e vendo as direções no nosso celular para conseguir chegar na nossa acomodação e não tem problema nenhum. É um país assim que ele é extremamente seguro, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Assim, é claro, né? Você não pode também ser bobo, né? Mas dificilmente você vai ter algum problema e ser roubado ou algo do tipo, né? Então acho que essa questão da segurança, para mim que mora no Brasil, me surpreendeu demais. Às vezes você tá, por exemplo, num metrô e as pessoas elas estão andando assim com um iPad na mão, com um MacBook na mão. E aí você pensa, meu, aonde que isso aconteceria no Brasil, né? Dificilmente isso aconteceria no Brasil, porque a gente ia ter medo de ser roubado, né? Então acho que essa é a primeira questão que eu gosto muito daqui, a segurança. A segunda questão que eu acho que eu gosto muito aqui na Coreia é a questão do transporte. Aqui o transporte público ele é extremamente eficiente, aqui pelo menos em Seul, né? Então aqui em Seul você está numa região, Seul é uma cidade gigantesca, né? E você consegue chegar em qualquer lugar de ônibus e metrô. É claro, você vê muito carro na rua, você vê gente de moto e etc. Mas, meu, é sério, você não precisa de um veículo para se locomover por aqui. Aonde eu e a Vitória, a gente mora lá no Brasil, é claro, se você não tem a condição de ter um carro, você vai se virar de ônibus, de Uber e etc. Mas não é, por exemplo, como se fosse algo conveniente caso você não tenha um carro. E aqui não, meu, a gente está a menos de 10 minutos de uma estação de metrô na nossa acomodação e você vai então de transporte público para todo lugar. E não é caro, né? Então aqui em Seul, Seul ele fica dentro de uma região chamada Gyeonggi-do. Mas essa região
essa região não é atendida por o cartão que a gente tem, que é esse aqui, o Climate Card. Mas se você está em Seul, e de novo, Seul é uma cidade gigantesca, você pode usar esse cartão num passe mensal, que ele custa 65 mil wons. 65 mil wons dá mais ou menos 300 reais. E aí você paga esse valor, 300 reais, e você pode usar o transporte de maneira ilimitada, quantas vezes você quiser, durante um mês. Então é algo muito conveniente e não é algo caro, então, porque se você pensar, 300 reais no Brasil, às vezes, você não enche nem o tanque do seu carro de gasolina. Então é um valor bem em conta para algo que é extremamente eficiente, para algo que você consegue chegar em qualquer lugar com facilidade. Então essa questão do transporte eu gosto muito também. Eu acho que o terceiro ponto, e aí eu vou falar que assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas às vezes é meio difícil também de lidar, é com a comida. Porque a comida ela é muito boa, mas ela é muito diferente do Brasil. Então assim, se você não está acostumado com a comida, pode ser um problema. Então aqui eles comem muita pimenta, né? A comida ela é muito apimentada e como a gente está num país que você não tem tantas terras férteis assim, e também que tem um inverno muito rigoroso e um verão muito rigoroso, acaba que não tem tanta variedade igual no Brasil, o que faz com que fruta, legumes, essas coisas, eles sejam muito mais caros de se comprar, né? Então o pessoal acaba fazendo muita conserva aqui, né? Então o kimchi é algo extremamente tradicional aqui da Coreia, que é uma conserva de acelga e, enfim, repolho e nabo e com pimenta. Então é muito comum se comer isso aqui. Mas a comida, se você... Assim, existem coisas muito gostosas que você pode comer. Tipo, é muito comum aqui o pessoal comer frango frito. O churrasco coreano também é muito legal, que é diferente do Brasil. Do Brasil é melhor, mas não deixa de ser muito bom também. Então geralmente o churrasco coreano é feito com porco, que é mais em conta. Se você quiser comer também o churrasco de carne, é mais caro, mas assim, é muito bom. E você tem comidas típicas, tipo bibimbap, tteokbokki, que é um bolinho de um macarrãozinho que parece bem grosso, feito de arroz. Você tem japchae, que é uma coisa que é tipo um macarrão com vários vegetais e é muito bom. Você tem que mais? O ramen, né? Que são os miojos aqui. Você tem uma variedade enorme, não que seja saudável, né? Mas é algo que a comida aqui é muito gostosa. Porém, dependendo, se você está mais acostumado com a comida brasileira e não é muito fã de comida asiática, pode ser um problema, né? E bom, pessoal, outra coisa que eu gosto muito aqui na Coreia é a questão da conveniência. A conveniência aqui é algo extremamente bom, né? Quando eu digo conveniência, eu estou falando principalmente das lojinhas de conveniência, que a cada esquina você tem uma, e a grande maioria são, assim, 24 horas. Então vamos dizer que está faltando alguma coisa no lugar que você está, né? Você não tem alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, você pode ir até uma conveniência e comprar alguma coisa lá para você comer. Algumas vendem remédio, tipo de dor de cabeça. Você consegue achar coisa para comer café da manhã, almoço, jantar. Então dá para você só comer lá. É claro, não vai ser nada saudável, mas em cada esquina tem uma loja de conveniência, basicamente. E acaba facilitando muito. Então algumas você tem até uma área para você já ir comer já. Você pode pegar lá um miojo, esquentar e comer na própria conveniência, né? Então é algo que eu gosto muito aqui da Coreia também. E uma coisa que eu gosto muito também são os cafés. No Brasil, você não tem muita cafeteria, né? Assim, onde a gente mora. Você tem uma ou outra, mas são coisas mais espaçadas. Aqui, cada lugar que você vai, eu tô passando em frente aqui a uma cafeteria agora. Se você olhar do outro lado da rua, tem uma outra cafeteria ali, olha, Edia Coffee.
Então, é muito fácil você encontrar lugares para você tomar um café, para você sentar, estudar. A maioria tem Wi-Fi, então você consegue ir até lá e ficar trabalhando, ficar estudando. Então, assim, é algo muito legal também. E eu acho que a razão disso é porque uma das razões, né, de essas cafeterias elas serem tão populares é que aqui, principalmente em Seul, é uma cidade muito populosa. E a gente está falando de um país que é minúsculo, né? Então as casas, geralmente, se vocês já viram vídeos de casa no Japão, casa na Coreia, as casas das pessoas comuns, geralmente elas são bem pequenas. Então às vezes a pessoa, ela quer, vamos dizer que a pessoa mora em um dormitório de uma faculdade e tal, ela quer estudar, é muito mais fácil ela ir num café desse e estudar lá e fazer as coisas que ela tem que fazer lá, ter essa mudança, né, de ambiente. Então outra coisa que eu gosto muito aqui na Coreia. E pessoal, por último, o que eu gosto muito daqui, assim, eu e a Vitória, nós estivemos em 3 cidades, né? Em Seul, em Busan e em Jeju. E em Suwon também, que é uma cidade vizinha aqui. Então, 4 cidades nós fomos. Mas principalmente aqui de Seul, é uma cidade que, você encontra coisa para fazer a todo momento. Então, assim, você tem vários parques, você tem vários museus, você tem vários shoppings que você consegue ir. Então, assim, você pode, acho que, viver, 20 anos aqui na cidade e você não vai ter visitado todos os lugares possíveis que a cidade que existem aqui. Então, acho que isso é um ponto muito legal, porque, assim, você tem várias coisas para fazer e, basicamente, assim, as coisas elas ficam abertas até tarde. É claro, não tudo fica aberto até tarde, mas às vezes 10 horas da noite, você sai na rua, tá cheio de gente ainda. E isso eu acho que isso é muito legal, porque é uma cidade que ela é muito viva, né? Ela é muito cheia de coisas para se fazer. E eu gosto muito disso, né? E eu acho que, pessoal, é claro, tem muitas outras coisas que eu gosto, mas eu acho que essas são as principais, né? E só para enfatizar aqui outra questão da segurança, olha onde eu e a Vitória nós estamos andando. Isso aqui é meio que um beco aqui, né? Então, ó, escuro, né? Olha isso aqui. Então, pensa comigo. No Brasil, se eu quisesse sair com a minha câmera filmando isso aqui, nossa, eu ia morrer de medo, né? Mas aqui é super de boas, olha. Então você vê uma moça aqui, ó, andando com o celular, sozinha, né? Então essa questão aqui da segurança é muito, assim, nota 1000, sabe? E pra mim, né, pra eu e a Vitória, que nós passamos 3 meses aqui e eu estava trabalhando no horário do Brasil, né? Pra quem não sabe, se esse primeiro vídeo que você tá vendo nosso, eu sou professor de inglês, então eu continuei trabalhando e é um fuso horário de 12 horas, muitas vezes a Vitória saía sozinha. E pra mim, assim, eu ficava extremamente tranquilo em deixar ela ir sozinha nos lugares, porque eu sabia que, tipo, não seria um problema, sabe? E basicamente é isso, né? Agora, pessoal, o que eu não gosto muito, e aí é difícil falar, porque as coisas que eu não gosto muito, elas são mais culturais, e eu acho que em 3 meses não é um tempo suficiente de você vivenciar a cultura o bastante para afirmar, né, que isso seja realmente algo negativo. Mas são impressões que eu tive e que eu particularmente não gosto muito, né? Então a primeira delas vem de um jovem coreano que eu conheço, que ele falou pra mim, e se você pesquisar na internet você acha exatamente isso, que a sociedade coreana ela é extremamente competitiva, né? Então se você pensar, a Coreia há 60 anos atrás, basicamente, ela viveu a Guerra da Coreia. E antes disso, você teve Segunda Guerra Mundial e você teve o período de colonização japonesa aqui na Coreia. Então a Coreia só foi ficar livre mesmo de, vamos dizer assim, poderes externos, né? Lá para os anos 60. Mas era um país extremamente pobre. E é um país que você não tem espaço para
plantações para terras férteis e etc, porque é um país muito montanhoso. Então, para a pessoa ela se destacar, ela no passado, né, ela tinha que trabalhar muito, tipo, trabalhar assim ao extremo. E isso foi um traço que foi colocado na cultura, né, que se internalizou na cultura coreana, que existe até hoje. Então, se você tem ali, desde criança, né, você começa a ter uma competição insana por resultados escolares, resultados acadêmicos, né? Então você sempre tem que tirar as melhores notas. Se você pratica um esporte, você sempre tem que ser o melhor, né? E isso reflete muito, por exemplo, quando você vai para uma universidade ou para um trabalho. Então esse jovem que eu conheço, ele nasceu na Coreia, mas hoje ele faz faculdade nos Estados Unidos. E olha que interessante, os pais dele se mudaram para os Estados Unidos e depois voltaram para a Coreia. Mas ele decidiu ficar nos Estados Unidos porque ele falou que ele não queria vivenciar toda essa pressão acadêmica de ter que fazer uma faculdade aqui e etc, né? Então, por exemplo, aqui as melhores faculdades de Seul chamam a Liga Sky, SKY, que é a Universidade de Seul, que seria o S, a Universidade da Coreia, que seria o K, e a Universidade de Yonsei, que seria o Y. E tipo assim, para você entrar numa dessas faculdades é extremamente prestigioso, né? Porém, você não entrar em uma dessas faculdades, vamos dizer assim, você estudou, você se preparou, etc., é motivo de vergonha, muitas vezes, para o jovem. Então, não para todos, né? Mas acontece. Então você vê que a taxa de ansiedade, de depressão, acaba sendo bem alta aqui na Coreia também, pelo que a gente leu, pelo que a gente viu, né? Então acho que essa questão da competição, ela é um ponto negativo. Outro ponto negativo que é meio triste é a relação ali dos idosos, né? Então isso também são coisas que a gente pesquisou e que a gente conversou com pessoas, enfim, durante a nossa estadia, que como tem toda essa questão do trabalho e da competição, e você sempre tem que trabalhar e você tem que fazer a sua vida, muitos idosos acabam sendo deixados de lado, às vezes, pela família, né? Então, é uma coisa triste, porque, de certa forma, você deve, né, ao idoso, né, seus pais, avós e etc. E às vezes, tipo, eles são deixados de lado, são esquecidos, né? Então, acabam entrando na pobreza, muitas vezes por terem sido assim, abandonados pela família. Então acho que isso é uma coisa negativa, mas não vou dizer que é um problema só coreano, né? Acho que é um problema que existe em vários lugares, mas é algo que a gente viu por aqui também, né? E por último, pessoal, das coisas que eu não gostei muito da Coreia, mas que é uma questão que não tem nada a ver com as pessoas em si, etc., foi o verão. Então eu e a Vitória, a gente veio pra cá no pico do verão. Agora já tá frio, então se vocês verem aí na filmagem, pessoal de blusa, de calça e etc., mas quando a gente chegou aqui, a gente pegava facilmente aí dias com 36, 37 graus. E eu sei que esse tipo de temperatura ocorre no Brasil também, mas a Coreia é um país extremamente úmido. Então era algo insuportável, né? Então, se você quer viajar para a Coreia, não sei, um dia e tal, é bom você pensar bem, e se você conseguir vir em uma estação que não seja o verão, pode ser melhor, sabe? Pode ser mais tranquilo para você visitar os lugares, para você ficar andando o dia inteiro e etc, né? Mas pessoal, são essas as coisas que nesses 3 meses eu fiquei mais, eu notei mais em questões assim negativas, né? O transporte público, dependendo do horário, é cheio, mas isso também acontece no Brasil, então assim, acontece em qualquer grande metrópole, acredito eu, né? E basicamente é isso. Agora, a questão é, né, pessoal, depois de 3 meses aqui,
é um lugar melhor que o Brasil? É um lugar que eu moraria? E a questão é que tudo é relativo, né? Então pessoas podem vir para cá e achar que o Brasil é muito melhor por uma questão de comida, de cultura, de como as pessoas no Brasil são mais abertas e receptivas. Agora, às vezes, você pode vir aqui e se conectar muito com a cultura e gostar muito mais da cultura daqui do que da cultura do seu país. É possível também, né? Então, uma das grandes questões que eu e a Vitória a gente conversa muito depois dessa experiência que a gente passou 3 meses na Coreia, mas ao todo a gente ficou 5 meses aí fora do Brasil, é como morar fora é algo relativo. Então, às vezes morar em um país para uma pessoa pode ser o máximo e para outra pode ser tipo o inferno, sabe? Então, na minha visão, hoje eu, Igor, falaria que assim, se eu tivesse a oportunidade de me mudar para a Coreia, né, e eu vou me mudar, por exemplo, para trabalhar, eu sou professor, né, então aqui você tem escolas internacionais que eu poderia me candidatar, e eu viesse morar aqui, eu acredito que eu aceitaria talvez, né? Mas agora, morar para sempre, aí já é uma questão um pouco diferente, né? Porque você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar, por exemplo, aonde você quer criar os seus filhos, né? Você está pronto para passar muito, assim, o resto da sua vida em um lugar longe dos seus amigos e longe da sua família, mesmo que você possa voltar e visitar e etc, não é a mesma coisa, né? Então acho que cada pessoa é uma experiência diferente, né? Então eu acredito que se eu pudesse voltar para cá, às vezes passar uma temporada, eu vou fazer um mestrado aqui, ou eu vou trabalhar por um tempo aqui, igual pessoas que nós conhecemos, que é você ter um prazo, né, de 1, 2 anos, eu acho que eu até toparia. Agora, morar para sempre, fazer desse aqui a minha casa, eu hoje em 2024 não sei se eu aceitaria. Eu acho que só o futuro vai dizer. Mas, de novo, é uma experiência relativa, né? Mas, pessoal, é isso. Essa é a minha experiência até agora na Coreia. É um lugar que eu amei passar aqui esses 3 meses. Eu acho que eu me senti... A gente se acostumou muito com o país. A gente se dá muito bem aqui. A gente até brinca que a gente não precisa mais olhar no GPS para chegar nos lugares que a gente vai aqui em Seul. E é um país incrível, né? A cultura é muito legal. Os lugares para você visitar são muito legais. E é um país que vale super a pena. Então, eu acho que essas são as minhas impressões finais do país. E no próximo vídeo a Vitória vai falar os dela. Então, se você gostou, pode curtir, comentar. Se você tem alguma dúvida, pode escrever que a gente responde. E lembrando que essa é só a minha experiência. Pode ter gente que achou que tudo que eu falei de negativo não tem nada a ver e tudo que eu falei de positivo, na verdade, é negativo. Vai da experiência de cada um. Mas, se você concorda ou discorda com alguma coisa, pode escrever aí pra gente conversar, beleza? E é isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.